E aí, mame, papi, curioso, constipação intestinal. Você sabe o que é? É a mesma coisa que bebê ressecado, vocês falam muito bebê ressequido, prisão de ventre, prisão intestinal. E o que fazer nessas situações? Quantas vezes já atendi recém-nascidos que não faziam cocô há 2 dias e os pais levam para consulta? Isso é certo? Fique aí que eu vou te responder. Eu sou o Dr. Gildo e esse é o Pais e Kids. Roda a vinheta. Constipação intestinal. Nada mais é então que o intestino preso, o intestino lento, aquela pessoa que demora a fazer cocô e quando faz aquele cocô duro, ressecado ou em bolinhas. Geralmente na população pediátrica isso é funcional. Funcional quer dizer que é a função do intestino que está um pouco prejudicada. Quer dizer também que isso não significa uma doença. Significa que alguma coisa tem que ser feita para esse intestino se acostumar a ter um ritmo mais adequado, um ritmo mais regular. Muitas vezes essa constipação intestinal começa antes do primeiro ano de vida e 30% da população pediátrica tem esse problema. A população que mais é acometida, a idade que mais é afetada é entre 2 e 4 anos de idade. Mas como eu disse, pode acontecer em qualquer faixa etária. Olha, chega aqui, eu já atendi muita criança em que eu pergunto para os pais se ela tem dificuldade para fazer cocô e os pais dizem que não. Então esse é um problema muito mascarado. Os pais acham que se a criança faz cocô todos os dias, ela não tem dificuldade, mas muitas vezes a característica desse cocô não é adequada. Muito frequentemente são em bolinhas ou são endurecidos. Então, atenção, se o seu filho tem alguma dessas características, ele precisa de acompanhamento pediátrico. Sabe aquele recém-nascido que eu estava comentando no começo do vídeo? Então, no recém-nascido funciona diferente. Na verdade, antes ali do primeiro ano de vida, principalmente antes dos 6 meses de vida. Quando a criança só mama leite, ela pode ficar até 7 dias sem fazer cocô e se não tiver outros sintomas, uma irritação muito grande, uma barriga muito estufada e dura, por exemplo, não tem problema. Da mesma forma, recém-nascidos, bem no comecinho da vida, costumam fazer cocô depois de todas as mamadas. Aí o que acontece? Repentinamente, ali por volta do primeiro mês, começa a dar essa segurada, a fazer cocô só depois de 5 dias ou de 6 dias. E aí que os pais ficam preocupados. É aí que eles vão no pronto-socorro e acham que alguma coisa está anormal. Mas não, nesses recém-nascidos pode acontecer isso. Eles podem ficar por um período maior sem fazer cocô. Então, nas crianças maiores, quando você tem que se preocupar? Quando as fezes se apresentam com alguma daquelas características que eu falei no começo, ou seja, as fezes ressecadas ou em grande volume, fezes calibrosas, ou também as fezes em bolinha, aquelas fezes que a gente chama de cabrito. Então, preocupar nesses casos. Além disso, a frequência também importa. Criança que faz cocô menos de 3 vezes por semana pode ser que tenha algum grau de constipação intestinal. Se isso tudo não for tratado, pode-se entrar num ciclo vicioso, porque o comportamento da criança começa a se modificar. Como que é esse ciclo vicioso? A criança começa a ficar com medo de evacuar, medo de fazer cocô, porque isso provoca dor. As fezes estão duras, estão grandes. Cada vez que ela vai fazer cocô, ela tem dor. Então essa dor faz a criança mudar o comportamento e se tornar mais retentiva. Ela retém mais o cocô. E quanto mais ela retém o cocô, mais esse cocô fica duro, porque quanto mais tempo o cocô fica no intestino, mais a água é absorvida e mais duro fica, provocando novamente o medo, ou seja, entra no ciclo vicioso do medo que piora cada vez mais se não for tratado. Tudo isso pode provocar escapes fecais, ou seja, a criança começa a não ter controle do seu próprio cocô e começa a perder cocô involuntariamente. Então, o que fazer nessas situações?
Aqui está o principal erro dos pais. Eles acham que é só colocar um supositório, fez ali o cocô que estava duro e pronto, acabou. E não, gente, muito pelo contrário. Essa criança ela precisa de um acompanhamento contínuo, às vezes por uns 2, 3 meses, às vezes até por anos, para regularizar o funcionamento intestinal dessa criança. Como eu falei lá no começo, é a função do intestino que está prejudicada. Então a gente tem que reeducar esse intestino. Para a gente reeducar esse intestino, eu vou apresentar para vocês o triângulo do cocô. O triângulo do cocô consiste em alimentação saudável, fruta, rica em fibra, tudo que seja natural, nada de industrializado, nada de bolacha, refrigerante. Na segunda ponta do triângulo, água suficiente para essa criança ter um bom funcionamento intestinal. E na terceira ponta, a brincadeira. A criança tem que se movimentar. Não pode ser aquela criança que fica o dia inteiro na tela do computador, na tela do celular ou do tablet. A criança tem que se movimentar para ajudar o intestino a funcionar. E esse triângulo não é só para as pessoas, para as crianças que têm esse problema. Esse triângulo é para a vida toda, tanto nessas situações quanto depois, quando nada mais estiver acontecendo de errado. E o medicamento, você me pergunta? Tem crianças que precisam sim do medicamento complementar, mas se o triângulo do cocô não for seguido corretamente, de nada adianta usar a medicação. A medicação ela tem que ser usada por um período mais prolongado, como eu falei lá no começo. Não adianta só colocar um supositório ou tomar uma medicação, mesmo que seja oral, só por um dia. Não, essas medicações elas são prescritas por pelo menos 2 meses e depois a gente vai desmamando, vai diminuindo a dose a depender da resposta da criança. Tem criança que precisa tomar até por anos, então é imprescindível que essa criança esteja sob acompanhamento pediátrico. E agora eu vou listar os principais erros que os pais cometem nessas situações. O primeiro é a alimentação inadequada. Como eu falei, não adianta a criança tomar a medicação e ficar com aquela alimentação à base de bolacha, à base de skinny. O segundo erro é a ingestão insuficiente de água. Sem água não dá para fazer cocô adequadamente. O terceiro são crianças sedentárias que ficam na frente do videogame, da tela o dia todo. O quarto erro é o abandono do tratamento medicamentoso, que é o que eu disse agora há pouco. Adianta usar a medicação só um dia? Não adianta, a gente tem que educar esse intestino. O quinto erro, usar supositório e não fazer os outros passos. Isso eu já falei bem, o triângulo do cocô tem que ser seguido. O sexto erro, e muito grave, usar supositório nos bebês sem indicação médica. Os supositórios, eles não são medicações que você usa e não são absorvidas. Muito pelo contrário, elas são absorvidas, podem provocar problemas renais e podem só agravar a situação. Portanto, não use supositórios sem indicação médica. E o sétimo e último erro é dar chás para bebês. Isso tudo também só vai piorar a situação. Mas e aí, me conta, gostou dessas dicas? Comente aqui para mim sobre o que você aprendeu e compartilhe esse vídeo com quem precisa saber. Tchau e até o próximo!